Muitíssimo bem-vindos de volta ao nosso canal e ao nosso desafio das súmulas. Nesse vídeo vamos estudar a súmula 55 do TST, que é uma súmula que até os dias atuais ela é bastante aplicada pelo próprio Tribunal Superior do Trabalho. A súmula fala assim: financeiras. As empresas de crédito, financiamento e investimento, também denominadas financeiras, equiparam-se aos estabelecimentos bancários para os efeitos do artigo 224 da CLT. Situação interessante, portanto, aquela situação que envolve a empresa financeira, aquela empresa que trabalha concedendo crédito, concedendo alguns tipos de crédito, como empréstimo consignado. Hoje em dia é muito comum, por exemplo, ou simplesmente um crédito ou empréstimo direto ao consumidor também. E, portanto, para os fins do 224 da CLT, que é a situação aqui da jornada de trabalho, para esses fins aqui a gente vai ter uma equiparação, sim, aos estabelecimentos bancários. Ou seja, o financiário, portanto, que não é um bancário, o financiário é diferente do bancário, são categorias profissionais diferentes, mas o financiário ele vai se valer, ele vai se beneficiar do regramento que diz respeito à jornada de trabalho do bancário. A gente sabe que o bancário ele vai ter uma limitação, em geral, de 6 horas da jornada de trabalho por dia, vai trabalhar de segunda a sexta, então, portanto, 30 horas semanais, essa é uma situação, e também a situação que envolve os gerentes bancários, que são gerentes, portanto, que exercem cargos de direção, de chefia, de fiscalização, e aí para esses cargos de chefia você vai ter sim a jornada de 8 horas diárias, 6 horas diárias, portanto, com 15 minutos de intervalo, ou 8 horas diárias para os gerentes com intervalo de 1 hora. E também, por mais que seja uma situação que não esteja no artigo 224, que está no artigo 62 da CLT, é a situação também do gerente geral, aquele que tem altos poderes realmente de representação do empregador, tem procuração, por exemplo, ele pode decidir, ele representa, ele é o chamado alter ego do empregador, é o chamado gerentão, alguns chamam de gerentão, aquele gerente realmente que está acima na escala hierárquica. E aí esse gerentão aqui, que é o alter ego do empregador, que portanto tem poderes realmente de representação do empregador, esse aqui ele vai se enquadrar no artigo 62 da CLT e, portanto, ele não vai se submeter às regras da CLT com relação ao controle de horário, com relação à duração do trabalho, com relação, por exemplo, também aos intervalos, e nada disso vai se aplicar ao gerente geral, que é do artigo 62. Então, esse é o regulamento, essa situação que se aplica para os bancários e também vai se aplicar para os financiários, por equiparação, já que o TST entendeu que a situação do financiário é uma situação semelhante, é uma situação similar à dos bancários. Então é uma súmula interessante porque ela traz aqui para nós um exemplo de analogia legis, ou seja, analogia legal, em que o TST aplica para uma situação que não é regulamentada pela lei, que é a situação dos financiários, o TST aplica a regulamentação de jornada atinente aos bancários. Então aqui a gente tem um baita exemplo de uma analogia legal feita pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Maravilha? E essa súmula, como eu falei no começo do vídeo, ela se aplica até hoje, é bastante aplicada pelo TST. Então, sempre que o empregador ele se enquadrar como financeira, que no caso é uma instituição que se considera justamente financeira, de crédito, financiamento e investimento, o empregado ele vai ser financiário, em função daquele paralelismo simétrico, aquela ideia do enquadramento sindical, que é um enquadramento paralelo então do trabalhador com relação à categoria do empregador. Então se define a categoria do empregador e a partir daquilo dali a gente chega à categoria profissional, chamado paralelismo simétrico, que também é um outro tema que a gente trabalha com bastante cuidado, bastante afinco lá no nosso curso de Direito do Trabalho. Maravilha? E aqui, gente, o que a gente tem aqui é o seguinte, então sempre que o empregador for financeira, beleza, o empregado vai ser financiário. Mas em algumas situações a gente vai ter dúvida com relação ao enquadramento do próprio empregador, saber se o empregador é uma financeira ou não. E essa é uma situação em que a gente não tem uma decisão, não tem um posicionamento simulado do TST com relação a isso, e o TST tem alguns julgados com relação a esse tema. Na verdade, as decisões do TST elas até oscilaram ao longo do tempo com relação a esse tema, de modo que a gente não tem uma diretriz muito clara com relação a alguns tipos de empregadores, como, por exemplo, empresas promotoras de vendas. E aí o empregado daquela empresa promotora de vendas, ele pede o vínculo e pede o enquadramento como financiário. Essa é uma situação que o TST tem decisões, às vezes, dissonantes com relação a esse tema, e é um tema, portanto, que não está na súmula em si. A súmula, ela parte da premissa de que o empregador é uma financeira. E aí, nesse caso, a gente vai aplicar a jornada dos bancários, por analogia.
Mas saber se o empregador é uma financeira, às vezes isso vai gerar uma controvérsia e uma discussão na prática, e o TST, a meu ver, né, ele não tem uma diretriz tão unívoca, tão unidirecional com relação a esse tema. Agora, tem um outro tema aqui, né, dentro disso, que é a situação das empresas administradoras de cartões de crédito. Né? E com relação a essas empresas, né, administradoras de cartões de crédito, com relação a elas, o TST ele tem um entendimento bastante pacífico de que elas são, sim, financeiras. E aí, no caso aqui, você vai ter a limitação da jornada de trabalho e a jornada de trabalho do bancário. Né? Então, com relação às jornadas, intervalos, a gente vai aplicar aqui a regulamentação dos bancários. Né? Esse aqui é um julgado da SI1 do TST, lá de 2021, um julgado recente, né? E aí fala, portanto, que é pacífica a jurisprudência do TST no sentido de que as administradoras de cartão de crédito enquadram-se com empresas financeiras e, portanto, equiparam-se às instituições bancárias para os efeitos do artigo 254 da CLT, ou seja, com relação à questão da duração do trabalho, a questão então das normas especiais do bancário, beleza? Essa é uma situação tranquila, mas a gente vai ter outras situações, como eu falei, em que vai existir uma dúvida muito grande, uma oscilação dentro do próprio TST com relação ao enquadramento de determinados empregadores, ou tipos de empregadores, para saber se eles são financeiras ou não. Tá? Essa é uma outra discussão, então, que ainda não está tão bem direcionada, a meu ver, pelo TST. Beleza? Então, com isso, fechamos aqui mais uma súmula, a súmula 55. Continue acompanhando o desafio das súmulas, dê o seu like no vídeo, compartilhe com seus amigos aí, se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos vídeos conforme eu for postando. Tá bom? Grande abraço então, até a próxima. Tchau, tchau.